Bom dia, pessoal do nono ano, tudo bem? Então, hoje nós vamos dar continuidade à nossa aula de teorias evolucionistas. Nosso tema de hoje é teoria sintética da evolução e variabilidade genética. Relembrando nossas últimas aulas, a gente tem falado muito sobre teorias evolucionistas, né? Como que as espécies evoluíram e chegaram ao que são hoje, não é isso? Então, pessoal, relembrando um pouco, a gente tem falado muito sobre fixismo, transformismo, criacionismo. A gente falou muito das ideias de Darwin, das ideias de Lamarck, né? Mas afinal de contas, qual que é a ideia evolucionista, a teoria que é mais aceita nos dias atuais? Atualmente, o que se pensa sobre evolução? Né? Então, pensando em tudo aquilo que a gente já estudou nas últimas aulas, o que você acha que é o mais aceito? Na verdade, a resposta para essa pergunta aqui, que eu quero que você reflita comigo, está no nosso tema da aula de hoje. Tá? Então, a teoria mais aceita nos dias de hoje é justamente a teoria sintética da evolução. Então, vamos aprender um pouquinho sobre o que se trata essa teoria. A teoria sintética da evolução é uma teoria que uniu pensamentos e ideias de diferentes visões. Tá? Então, aqui eu coloquei para vocês um simbolismo, né, do que seria essa teoria, tá? Então aqui, olha, nós temos evolução, transformismo, Darwin, paleontologia e Mendel. Essa mistura de palavras, o que isso significa? Significa que a gente consegue definir aqui, observando tudo aquilo que já foi estudado, e a gente consegue definir o que é a teoria sintética da evolução. Vamos lá. Aqui a gente vê evolução, que é o tema da discussão. Aqui a gente vê transformismo. Transformismo significa o quê? Que as espécies se transformam ao longo do tempo, tá? Elas têm uma origem e a partir dessa origem elas não vão ser iguais. Elas vão evoluindo, elas vão se transformando. Depois do transformismo eu coloquei Darwin, que é o cara, né, da evolução, que falou sobre seleção natural e falou vários postulados sobre como as espécies evoluem. Eu coloquei Mendel também, que é o cara da genética, foi ele que cruzou as ervilhas, não é isso? E eu coloquei também aqui paleontologia. Paleontologia significa o quê? O estudo da vida passada, principalmente baseado o quê? No estudo dos fósseis. Então a gente vê que a teoria sintética da evolução, ela vai ser baseada em ideias que já foram propostas no passado, mas que agora se uniram e com essa união ganharam força. Essa força baseada no estudo, tá, desses dois aqui, de Darwin e Mendel, e baseada também no estudo dos fósseis, vai formar o que a gente chama de teoria sintética da evolução. Tá? Então, para a gente definir o que é essa teoria, ela foi elaborada a partir das ideias de Darwin e das leis de Mendel, das descobertas na área da genética e também da observação de mutações. Vamos falar muito sobre mutações nessa aula, tá? Essas mutações ampliaram o conhecimento sobre evolução, principalmente sobre evolução da espécie humana. Tá? Então, resumindo tudo, a teoria sintética da evolução é a mais aceita hoje em dia e com ela, o que ocorreu? Ocorreu a união de ideias principalmente de Darwin, de Lamarck, de Darwin, de Mendel e embasando tudo aquilo que eles já haviam estudado, os fósseis, a genética, tá bom? Vamos seguir então. Aí, a gente fala que a teoria sintética da evolução, ela permitiu o que a gente chama, um conceito conhecido como variabilidade genética. Variabilidade genética nada mais é do que diversidade. As espécies, elas não são iguais, elas apresentam pequenas diferenças. Pequenas diferenças essas genéticas e morfológicas, tá? Essa variabilidade, essa diversidade pode ser observada aqui, olha, nessa imagem. Olha a variabilidade genética atuando na asa dessas mariposas. Repara que uma é diferente da outra. Podem ser diferenças bem pequenas, mas elas não são iguais, tá? Elas não são iguais por quê? Por causa da variabilidade genética. Porque o seu gene, o seu genoma,
tem alguma diferença que faz com que apareçam características diferentes nessas asas das mariposas, tá bom? Então, na verdade, vamos conceituar o que é variabilidade genética. É a capacidade de geração de indivíduos diferentes, como a gente vê aqui, ó, que contenham material genético diferente. Então, para que esses indivíduos sejam diferentes entre si, a gente pode dizer com certeza que o seu genótipo, o seu material genético, tem alguma diferença, mesmo que sucinta, que faça com que esses genes aqui, que são responsáveis pela morfologia, né, pela cor, vamos dizer assim, das asas, tenha ocorrido uma mudança, tá bom? E também pode ser definida essa variabilidade como quantidade de diferenças que há entre as sequências de DNA em diferentes indivíduos, como eu já falei. As diferenças que estão sendo visíveis no fenótipo, que é aquilo que a gente vê, essas diferenças visíveis no fenótipo, elas só ocorrem porque existem diferenças no gene, que nesse caso aqui, o gene responsável pela condição, né? Pela essa bolinha, pela cor. Esse gene é responsável por dar características às asas das mariposas. E aí uma pergunta bem interessante. Como que é gerada essa variabilidade genética? Por que existem indivíduos tão parecidos, né, mas com pequenos detalhes de diferença? Como que isso ocorre? Por que existem essa diversidade na asa da mariposa? Por que existe a diversidade em diferentes espécies, tanto animal quanto vegetal? Por que isso ocorre? A resposta é simples. A resposta para essa pergunta de variabilidade é mutação. Lembrando, mutação é uma pequena modificação que pode ter no material genético de um indivíduo, no seu DNA. Essa pequena modificação pode fazer com que no seu fenótipo, que é isso que a gente vê, que é o que é expressado, também apareçam diferenças, tá? Então, mutação ocorre ao acaso. Até agora não se tem explicação de como ocorre uma mutação. Uma mutação ocorre ao acaso, tá? Essa ocorrência de uma diferença no DNA de um indivíduo faz com que ocorra variabilidade genética, diferenças pequenas no seu gene, tá? Se ocorre uma diferença, uma outra espécie com uma nova característica pode surgir, tá bom? Então, mutação aqui é a resposta para a variabilidade genética. Então, mutação, a definição: mudanças acidentais que ocorrem no DNA, fazendo uma característica diferente da original. Vamos ver aqui nesse exemplo. Aqui nesse exemplo a gente vê as moscas. A mosca com asa normal e a mosca com asa atrofiada. O que aconteceu aqui? A mosca com asa normal, vamos dizer assim, ela tem um gene que condiz que essa asa vai ter características normais, ok. Mas existe uma espécie que no gene da asa, de características da asa, existe uma mutação, né? Tem uma troca ali, uma mutação nesse gene. Essa mutação que ocorre nesse gene, o que ela vai fazer? Ela vai fazer com que essa asa aqui, ela não seja igual, tá? Então a mutação causa diferenças. Essas diferenças que podem ser observadas fenotipicamente, tá legal? Então, você não pode esquecer uma coisa. Uma mutação, ela só vai ser passada através das gerações para os filhos, né? Nesse caso aqui, se essa mutação estiver localizada nos gametas, nas células reprodutoras. Se essa mutação estiver localizada em células do corpo inteiro que não sejam os gametas, essa mutação não passa para as próximas gerações, tá? Então, relembrando, gametas são as células reprodutoras. Se uma mutação ela se encontra ali, nessas células, aí sim, a possibilidade de passar para as próximas gerações ela é bem grande.
Se ocorre em células somáticas, que são todas as outras células do corpo, que não são os gametas, aí não ocorre a passagem dessa característica, por exemplo aqui, a asa curtinha da mosca, para outras gerações, tá bom? E aí a gente vai ver que existem reproduções, né, assexuada e sexuada, que vão favorecer a variabilidade genética. Eu vou explicar. Primeiro a gente tem que lembrar o que é uma reprodução assexuada e o que é uma reprodução sexuada. Reprodução assexuada é aquela em que não são necessários um casal, né? Um homem, uma mulher, um macho, uma fêmea, para que ocorra a reprodução. Um indivíduo por conta própria, ele mesmo é capaz de gerar novos descendentes. Reprodução assexuada, sem união de gametas, tá bom? E reprodução sexuada, só pra gente lembrar, é aquela que precisa sim de um casal, macho e fêmea, homem e mulher, união do gameta masculino com o gameta feminino, tá? Então isso é uma reprodução sexuada. E como que a reprodução sexuada e assexuada, elas vão interferir na variabilidade genética? Então olha aqui. A reprodução assexuada é aquela que somente um indivíduo por conta própria ele consegue se reproduzir, como é o caso das bactérias, tá? Então observe essa imagem aqui. Tem uma bactéria, que a gente chama de célula-mãe. Aqui dentro dela tem o seu material genético, tá? Essa célula, ela vai se dividir por bipartição, essa bactéria, né? Então, uma única bactéria vai originar duas. E o que isso significa? Que o seu material genético, ele vai vir um pedaço para cá e um pedaço para lá. Quando essa célula se divide, de uma formam duas, o que vai acontecer? Se no caso, uma mutação ocorre aqui, nesse material genético, você concorda comigo que a mutação que ocorre nesse material genético vai ser passada através das outras gerações? Sim. Não é isso? Por quê? Porque as duas células filhas, elas são originárias o quê? Da célula-mãe. Se essa célula-mãe que vai ceder o material genético, e se ele tem uma mutação, essa mutação vai passar através de gerações. Tá bom? Então esse é um exemplo de como a reprodução assexuada, no caso das bactérias, favorece a variabilidade genética. E no caso da reprodução sexuada, foi o que eu falei, somente mutações que ocorrem nos gametas, tá? Que passam essa variabilidade através das gerações. Aí a gente tem uma pergunta para você poder refletir comigo. Qual é a relação existente entre a variabilidade genética e a seleção natural? Seleção natural foi a ideia proposta por Darwin, e variabilidade genética, a gente acabou de aprender, que são essas diferenças entre os indivíduos, né? Quando uma nova característica beneficia um indivíduo, então um indivíduo ele passa a se tornar de uma forma ou de outra melhor, ele se beneficia, ela pode ser passada por gerações e assim gerar apenas indivíduos mais adaptados ao meio, tá? Então, isso significa o seguinte, a seleção natural, ela vai atuar selecionando somente aqueles melhores adaptados ao meio, correto? E a variabilidade genética, se ela tiver ali, ela vai, juntamente com a seleção natural, gerar indivíduos diferentes, mas esses indivíduos diferentes gerados, né, através de diferentes concepções, reproduções, vão ter as características adquiridas pela seleção natural, ok? Então vamos dar exemplos aqui. Resistência de insetos a agrotóxicos. Como assim? Os insetos, eles são algumas vezes pragas nas agriculturas, né? Então as pessoas usam agrotóxicos, usam algumas maneiras de evitar que essas pragas consumam o seu cultivo, tá? Se os insetos começam a sofrer seleção natural, o que isso significa? Somente os mais fortes, os melhores adaptados, vão continuar naquela cultura, devastando a cultura, tá?
E aí eles vão criar uma resistência aos agrotóxicos. Como assim? Os insetos que não têm essa resistência, eles vão morrendo ao longo do caminho. E aí somente aqueles que por seleção natural foram selecionados e são os mais fortes, eles vão continuar sendo essa praga na agricultura. Por quê? Porque eles geraram uma resistência por seleção natural. Se essa resistência por seleção natural, né, deixou esses insetos mais fortes, se eles tiverem, né, passarem isso de geração em geração, a gente faz o quê? A gente permite que essa seleção natural, que esses animais, que esses insetos mais fortes continuem sempre, né? Então é a seleção natural agindo com a variabilidade genética. Assim como ocorre na resistência de bactérias a antibióticos. Bactérias, né? Elas são atacadas pelos antibióticos. Quando a gente tem uma infecção bacteriana, a gente tem que tomar o quê? Antibiótico. Então, o antibiótico vai ser o remédio que vai eliminar a bactéria. Mas as bactérias, elas são espertas, elas vão conferir uma resistência ao antibiótico. Por quê? Porque conforme o tempo vai passando, né, e conforme as pessoas vão tomando antibióticos sem receitas, né, que é um perigo, o que acontece? Essas bactérias vão se tornando mais fortes, mais resistentes. Se elas se tornam mais resistentes, o que acontece? Atua ali a seleção natural, selecionando somente indivíduos mais fortes. Bom? E aí, nos dois casos, indivíduos com uma mutação que confiram resistência, que é o caso dos insetos e das bactérias, no segundo exemplo, que são adquiridas pela seleção natural. Os insetos, eles se tornaram mais fortes, não deixando os agrotóxicos matarem eles, então eles são mais fortes. As bactérias, do mesmo jeito, não deixando que o antibiótico elimine-as. O que acontece? Nesses dois casos, a mutação que vai conferir a resistência, todos esses que são resistentes, eles vão ter uma mutação que vai deixá-los mais fortes, tá? E que podem transmitir a seus descendentes. Então, essa resistência pode ser passada pelas gerações. Como eu falei, ó, no caso das bactérias aqui, no caso das bactérias, o que acontece? As bactérias, elas se dividem por bipartição. Então, a mutação de um gene de resistência, quando ela se divide, esse gene com a mutação, ele vai ser passado através das gerações. Tá bom? Aqui eu deixo para vocês alguns exercícios para vocês fazerem, número 1 até o número 7, sobre o tema de hoje da aula, tá? Então, vamos fazer o seguinte, você vai dar agora uma pausa nesse vídeo, faça esses exercícios que eu já vou corrigir, tá legal? Então vamos lá, gente. Número 1. Explique com as suas palavras a teoria sintética da evolução. Então, eu já falei muito sobre isso aqui, né? O que você teria que falar? Que a teoria sintética da evolução, ela foi formulada a partir principalmente das ideias de Darwin e Mendel, né? E com alguns conceitos que os dois propuseram sobre seleção natural, sobre genética, sobre mutação. Tá bom? Então, a teoria sintética da evolução nada mais é do que uma formulação de uma ideia de Mendel e Darwin. Tá bom? Número 2. Qual é a importância da variabilidade genética para a evolução? Por que é tão importante que os indivíduos apresentem essa diversidade no seu genoma? Né? Por que é tão importante que isso ocorra? E aí, pessoal, quando a gente pensa em variabilidade, a gente pensa em diversidade. A gente pensa o quê? Que cada vez mais os indivíduos se tornam mais fortes e tornam mais diferentes entre si. Então, isso vai permitir o quê? Que não ocorra tão facilmente assim a extinção das espécies, tá bom? Então, quanto mais variabilidade, quanto maior a diversidade, é muito difícil que, ainda mais com relação à seleção natural. Se essa variabilidade ela ocorre junto com a seleção natural, que foram exemplos que eu dei do inseto e da bactéria, isso é muito bom,
Isso é muito bom porque evita a extinção, tá bom? Número 3. Mutação nas células somáticas, então são aquelas células que não são os gametas, não interferem na variabilidade genética. Perfeito! Por quê? Porque só interfere na variabilidade genética aquelas mutações que ocorrem nos gametas, como a gente já falou. 4. Como mutações na reprodução assexuada e sexuada podem estar relacionadas à variabilidade genética? Primeiro, da reprodução assexuada. A reprodução assexuada, a gente tem o exemplo da bactéria, né? Então, se indivíduos que conseguem se reproduzir por conta própria, assexuadamente, e se dividem, né? No caso das bactérias por bipartição, eles vão passar o seu material genético contendo a mutação para os seus próximos filhos, né? Para os seus descendentes. E na reprodução sexuada, como a gente falou no exercício anterior, as mutações precisam estar nos gametas para que sejam passadas por gerações, tá? Número 5. Variabilidade genética é sinônimo para diversidade genética? Você concorda? Sim. Variabilidade genética significa diversidade genética, que vai ser gerada